Revista Espírita de 1858. Novembro, item 4.1. Conversas familiares de além-túmulo. Mehemet Ali, segunda conversa. Em nome de Deus Todo-Poderoso, rogo ao Espírito Memen Ali que consinta em comunicar-se conosco. Reis. Sim, sei o motivo. Prometestes vir até nós, a fim de instruir-nos, teríeis a bondade de nos ouvir e de nos responder? Reis. Não prometo, desde que não me comprometi. Seja, em lugar de prometestes, coloquemos que nos fizestes esperar. Reis. Isto é, para satisfazer a vossa curiosidade, não importa. Prestar-me-ei um pouco a isso. Pois que vivestes ao tempo dos faraós, poderíeis dizer-nos com que finalidade foram as pirâmides construídas? Reis. São sepulcros e templos, e ali ocorriam grandes manifestações. Tinham também um fim científico. Reis. Não, o interesse religioso absorvia tudo. Seria preciso que os egípcios fossem, desde aquela época, muito adiantado nas artes mecânicas para realizarem trabalhos que exigiam forças tão consideráveis. Poderíeis dar-nos uma ideia dos meios que empregaram? Reis. Massas humanas gemeram sob o peso de pedras que atravessaram os séculos, e o homem era a máquina. Que classe de homem se ocupava desses grandes trabalhos? Reis. A que chamais de povo? Estava o povo em estado de escravidão ou recebia um salário? Reis. À força. Donde veio aos egípcios o gosto das coisas colossais, em vez do das coisas graciosas que distinguia os gregos, embora tivessem a mesma origem? Reis. O egípcio era tocado pela grandeza de Deus, a ele procurava igualar-se, superando as próprias forças. Sempre o homem. Considerando-se que erais sacerdote àquela época, poderíeis dizer-nos alguma coisa acerca da religião dos antigos egípcios? Qual era a crença do povo em relação à divindade? Reis. Corrompidos, acreditavam em seus sacerdotes, eram deuses para eles, a quem se curvavam. Que pensavam da alma após a morte? Reis. Acreditavam no que lhes diziam os sacerdotes. Sob o duplo ponto de vista de Deus e da alma, tinham os sacerdotes ideias mais sadias que o povo? Reis. Sim, tinham a luz nas mãos, ocultando-as dos outros, ainda assim a percebiam. Os grandes do Estado partilhavam da crença do povo ou da dos sacerdotes? Reis. Estavam entre as duas. Qual a origem do culto prestado aos animais? Reis. Queriam desviar de Deus o homem e mantê-lo sob seu domínio, dando-lhe como deuses seres inferiores. Até certo ponto concebe-se o culto dos animais domésticos, mas não se compreende o dos animais imundos e prejudiciais, tais como as serpentes, crocodilos, etc. Reis. O homem adora aquilo que teme. Era um jugo para o povo. Podiam os sacerdotes acreditar em deuses saídos de suas mãos? Não seria um paradoxo adorarem o crocodilo e os répteis, ao mesmo tempo, o Ichneumon e o Ibis, que os destruíam? Reis. Aberração do espírito, o homem procura deuses por toda parte para se ocultar do que é. Por que Osíris era representado com uma cabeça de gavião e Anubis com a de um cão? Reis. O egípcio gostava de personificar sob a forma de emblemas claros, e Anubis era bom, o gavião que estraçalha representava o cruel Osíris. Como conciliar o respeito dos egípcios pelos mortos, com o desprezo e o horror por aqueles que os enterravam e mumificavam? Reis. O cadáver era um instrumento de manifestações, e segundo eles o espírito retornava ao corpo que havia animado. Como um dos instrumentos de culto, o cadáver era sagrado e o desprezo perseguia aquele que ousava violar a santidade da morte. A conservação dos corpos dava lugar a manifestações mais numerosas? Reis. Mais longas, isto é, o espírito voltava por mais tempo, desde que o instrumento fosse dócil. A conservação dos corpos visava também a salubridade, em razão das inundações do Nilo? Reis. Sim, para os do povo. A iniciação nos mistérios fazia-se no Egito com práticas tão rigorosas quanto na Grécia? Reis.
mais rigorosas. Com que fim eram impostas aos iniciados condições tão difíceis de preencher? Reis. Para não haver senão almas superiores, estas sabiam compreender e calar. O ensino dado nos mistérios tinha por finalidade única a revelação das coisas extra-humanas, ou ali eram ensinados também os preceitos da moral e do amor ao próximo? Reis. Tudo isso era bem corrompido. O objetivo dos sacerdotes era dominar e não instruir.